Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, amém? E essa semana nós vamos iniciar um novo tema e vamos encerrar o ano com ele, que se chama generosidade. Você pode dizer após mim, generosidade? Mais forte, né? Generosidade! Oh, glória! O nosso Deus, Ele é generoso. Ele é mais que generoso. E nós vamos... Ano passado a gente trabalhou também o último tema do ano e fizemos um culto de generosidade aqui. Tem até algumas fotos, né? Poderia até ter um mural maior, né? De tanta alegria que foi esse culto do ano passado, generosidade. Muitos irmãos foram abençoados de uma forma tão grande. E eu queria pedir para você já, comece hoje já, orando a Deus para ver quem que você vai abençoar esse ano, né? Hoje à tarde eu estava pensando quem que eu vou esse ano abençoar, né? Mas me veio assim umas 3 pessoas no meu coração, né? E eu acredito que será assim esse fim de ano. Deus vai colocar algo muito grande no teu coração para que você seja generoso. Porque generosidade é uma característica de um filho de Deus, né? O filho de Deus, ele por si, só ele é generoso, né? Ele tem um coração doador. E Paulo fala, né? Nem é Paulo, é Lucas que fala no livro, né, dos Atos. E ele diz aqui, em Atos 20, 35, ele diz: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Olha só, e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, se você doa, você é muito feliz, você se torna uma pessoa muito feliz. Mais bem-aventurado é muito mais que feliz, né? E eu gostaria de, nessa noite, tratar um pouco sobre esse tema. Eu creio que vão vir muita luz ainda nas ministrações que teremos este mês, né? E porque a generosidade é algo que precisa estar em mim, né? E o que é generosidade, né? Quero começar falando um pouquinho sobre o que é generosidade, porque às vezes a gente pensa: será que eu sou generoso, né? Será que eu tenho ações, né, ou atos de generosidade? E o ato de ser generoso implica num sacrifício, né? Ou seja, oferecer um pouco da nossa vida a outras pessoas, ou da minha vida, né, a outras pessoas, né? Que pode ser valores, né? Pode ser presentes, pode ser objetos, né? Pode ser ações, né? Pode ser alguma coisa que atenda a necessidade de uma pessoa. Ser generoso, né? O ato de dar, às vezes, o nosso tempo para alguém. Como você que é discipulador, discipuladora. Você que tem um MDA 3, tem 3, 4 discípulos. Você está tendo um ato de generosidade na sua vida, né? Alguém que doa o seu tempo para servir as pessoas, ele é uma pessoa generosa, né? Ou dar atenção, apoio, amor. Muitas vezes, queridos, a pessoa, ela não precisa que você seja generoso com algo, ou com objeto, com presente, mas de visitar a pessoa, de ir na casa, né, de visitar a viúva, o órfão, o necessitado, né? Então, ou seja, generoso é uma virtude, né, de compartilhar, ajudar sem esperar nada em troca. Porque às vezes a gente quer dar, mas a gente quer dar, né, para receber dos outros, né?
eu vou ajudar o Cristiano, porque o Cristiano, né, depois ele pode me dar, né? Ele é generoso também, eu conheço, né? Mas uma coisa que nós temos que ser movidos por empatia, né? Nós temos que ser movidos por bondade mesmo, de Deus, porque nós temos um exemplo, que o maior generoso, e que tem maiores atos de bondade é Deus. Amém? Quem tem maiores atos de bondade é Deus. Deus deu o que Ele tinha de melhor por nós. Deus deu o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que nós não perecêssemos, mas que nós tivéssemos vida, e vida abundante. Então Deus é generoso. Ele é mais que generoso. Então, a Deus pertence o coração mais generoso, né, da face, da terra, né, do universo. Não tem ninguém que tenha um coração tão generoso quanto o do nosso Deus. Se puder dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, eu agradeço. Está um pouquinho baixo aqui. Então nós precisamos ter esse entendimento, né? O que João teve diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, né, que deu o seu próprio Filho. Esse é um ato de grandiosa generosidade, é o ato que Deus teve. E eu quero iniciar baseado o meu tema sobre a generosidade. Eu quero iniciar em Provérbios 11. A gente usa muito, vou usar a nova versão Almeida atualizada, 11:25, 24 pode ser. Que diz assim: uns dão com generosidade, têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Mas a pessoa generosa, ela prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Às vezes eu brinco com a minha esposa, me sento no sofá e falo para ela me trazer um copo d'água. Ela, falei, tu não quer ganhar um galardão? Ela vai lá, ela sabe, ela conhece bem a palavra, ela busca, aí me serve. Toma aqui, meu senhor. Mas o versículo 25 diz que o povo, a pessoa generosa, ela prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Então, se há algo poderoso na generosidade da nossa vida, é ser doador. E às vezes a gente usa isso muito para ofertar, né? Vou usar muitos textos aqui que a gente usa e acha que é só para ofertar. Não, a nossa vida é uma oferta, amém? A tua vida, a minha vida, ela deve ser uma oferta, né, daquilo que Deus fez por nós. E eu acho muito interessante, eu quero ler um texto, antes de nós partir para frente, eu quero ler em Lucas capítulo 12, o versículo 32. Lucas 12. Aleluia. Veja que aqui Jesus estava falando, o contexto, né, desse texto, é que Jesus estava dando um sermão de ensinamento aos seus discípulos. E no versículo 32 ele diz assim: não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês agradou em dar-lhes o seu reino. E aí ele diz: vendam os seus bens, dê esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, aonde o ladrão não chega,
nem a traça corrói, porque aonde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Olha que interessante. E aí eu gostaria de iniciar, porque para nós viver uma vida abundante de Deus, nós temos que olhar para esse texto, e eu acharia importante que você pudesse meditar nesse capítulo aqui de Lucas 12, desde o versículo 22, ou em Mateus 25 ou 33, ele é o mesmo texto. Jesus repete essa mesma passagem. Mas o interessante é que nesse texto, Jesus estava falando das preocupações das pessoas que eles tinham, de como que eles deviam olhar o dia a dia, porque às vezes a gente tem muitas preocupações, e não é errado a gente ter preocupações, é muito bom a gente se preocupar com a nossa vida, com as coisas, com as nossas contas, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso trabalho. A gente tem que ser equilibrado. Mas Jesus fala algo para que nós vivamos uma vida equilibrada. Ele diz que não é para nós ter medo, mas ele fala todo um contexto aqui para nós buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Porque as maiores riquezas, os maiores tesouros que nós precisamos, eles estão no reino. Quando nós entender isso e nos virar para aquilo que Deus tem para nós, nós vamos viver uma vida generosa. E o primeiro ponto que eu quero pontuar da minha mensagem é que ser generoso é uma posição, sabe? É do nosso coração doador, ou do nosso coração generoso, é um posicionamento. Para mim ser generoso, eu preciso ter essa disposição de dar, ou esse posicionamento, que daí eu vou ser um doador, e eu não vou me apegar em coisas quando eu entender isso. E a gente poderia ver, quando a igreja primitiva, ela se dispôs em dar, lá em 2 Coríntios 8, nós podemos ver isso, as atitudes deles como foram, de serem uma igreja, como que eu posso dizer, uma igreja revolucionária. E aí eu pergunto, será que nós queremos ser revolucionários? Nós queremos fazer a diferença? Sabe, queridos, aí nós precisamos ter atitudes, e essas atitudes, elas fazem toda a diferença. A gente pode ver, e eu não vou ler todo o texto, mas eu só queria citar aqui 1 Reis 17, acho que nós poderíamos ler do 10, ao 16, a atitude da viúva de Sarepta. Uma viúva, eu gosto das viúvas que elas estão desprendidas. Não sei se é porque elas entenderam, ou se elas já estão num estágio tão avançado de um coração doador. Ele diz assim, então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva. Olha quem que Elias encontra uma viúva, e diz que estava apanhando lenha. E ele chamou e disse: por favor, traga-me água, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho.
vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Até aqui está bom. Só até aqui já podemos entender. Veja que ela tinha praticamente nada. Ela disse que não tinha nada, mas ela tinha um pouco, né, de farinha, tinha um pouco de azeite e estava catando uma lenha para fazer a comida. E o profeta, na ousadia, chega e pede para ela água, e quando ela se levanta e vem buscar água, ele faz por favor, traga para mim também um pão. Veja que é uma ousadia mesmo, né? Você chegar lá na casa de uma senhora abandonada, né, no meio do deserto praticamente, catando uma lenha no meio daquele vento que devia ter naquela região, né? Que a fumaça do cano do fogão dela nem subia, descia quando passava do vento que tinha. Mas ela obedece num ato de humildade. E uma das coisas do coração doador é um coração humilde. Não é um coração orgulhoso que só quer receber. Nós vimos também outra pessoa com uma disposição muito grande. É também a posição da sunamita. Outra mulher que tinha um coração bom, ela via Eliseu passar por ali, via Eliseu seguidamente de viagem. E ela um dia olha para eles passando e olha para o marido e fala para ele: vamos fazer um quarto para esse homem aqui. Vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cama para ele, para quando ele passar aqui descansar. Olha o coração do generoso, né? Eles pediram para ela fazer um quarto, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma vasilha, um jarro com água. Não, mas ela teve uma compreensão, e o coração dela e do seu esposo se dispuseram a fazer um ato de generosidade ao profeta. E isso redundou, e muitos sabem que redundou em Deus trazer uma grande bênção sobre a vida dessa mulher e operar um grande milagre na casa dela e no filho dela, por causa do coração, por causa da atitude. E eu acho muito legal, porque nós precisamos ter esse coração. Quando Paulo estava navegando para ser entregue a Roma, para ser julgado e condenado pelas acusações que tinham contra ele, o navio encalhou numa ilha e ficaram dias à deriva. E quando eles desceram e conseguiram desembarcar do navio e entrar numa ilha, eles encontraram um senhor com o nome de Públio, que era proprietário de uma área daquela região. E aquele homem chamou eles, sabendo que eles estavam com necessidade, e hospedou na casa deles. E por causa da disposição do coração daquele homem, Deus operou milagre na vida do pai dele, e diz que Deus curou muita gente naquela ilha que não tinha recursos, eles estavam totalmente ilhados. Deus levou o profeta lá para que ele pudesse fazer um milagre. Mas só Deus faz milagre quando nós cremos. Só Deus faz milagre quando eu entendo o propósito que Deus quer fazer através da minha vida. Sabe, queridos, isso para nós ser, né, e ter um coração generoso, a primeira coisa, nós temos que ter uma disposição de dar. Nós temos que ser um doador por excelência. Nós não podemos ficar pensando: mas vai fazer falta para mim, que nem a mulher da farinha. Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas se pegar e ler o texto todo, a Bíblia diz que não faltava, não faltou, até que Deus fez chover novamente naquela região. A segunda coisa que eu acho muito importante
é que generosidade não depende do nosso saldo, da nossa conta bancária. Sabe? Para você ser generoso, você não precisa ter uma conta abastada. Às vezes você pode estar em necessidades para você ser generoso. Porque generosidade, se você esperar para ganhar na loteria esportiva para ser generoso, querido, pode até você não ganhar na loteria esportiva, nem na Trimania ou em tantos outros jogos que existem por aí. Mas é interessante que a generosidade não depende do saldo. Eu quero ler outro texto que está em 2 Coríntios, capítulo 9. Vou ler do versículo 7 ao 11. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Amém. Ele que faz milagres. Ele é o nosso socorro. Ele é tudo que nós precisamos. Aleluia. Versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Diz assim, ó: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Sabe, queridos, não está falando só de nós contribuir aqui, no dia que entregamos a oferta. Está falando que Deus, Ele dá uma semente, e semente não é para comer, semente é para plantar. Sabe, queridos, semente se planta e nós não come a semente. Eu nunca me esqueço quando nós era novo em casa, e o pai, ele guardava todo ano semente. Ele tinha onde guardava comida para nós, e ele tinha um lugar onde ele guardava aquilo que nós ia plantar. Era semente de arroz, era semente de trigo, era semente de milho, era semente de feijão, e daí das outras coisas menores, né? Hortaliças e coisas, ele tinha sempre guardado. A semente nós não comia, a semente nós plantava para ter fartura. Mas muitas vezes a igreja hoje, esse texto aqui, Paulo estava falando com a igreja, ele não estava falando com pessoas do mundo, ele estava falando sobre como fazer justiça, como ser justos. E uma das maiores injustiças é nós reter aquilo que Deus nos dá para nós semear. A maior justiça que o homem pode fazer é reter o que Deus nos dá para semear. Mas muitas vezes nós seguramos as sementes para nós, pensando, poderá nos faltar. E sabe o que é isso? Isso é falta de fé. Porque
A generosidade, ela não depende de você confiar no seu saldo bancário. Ela depende de você confiar no Rei. Aleluia, no Rei que governa, no Rei que tem o domínio, no Rei que pode transformar situações, que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida. Você pode sair daqui hoje com uma nova mentalidade, se você quiser. Amém? Porque Deus, Ele quer que a nossa fé seja estimulada no ato de nós dar. E quando eu e você entendemos isso, e abrimos o nosso coração para doar, nós vamos começar a colher os frutos da justiça também, de Deus na nossa vida. É interessante que o salmista, Davi, no Salmo 37, ele fala, a partir do versículo 23, ele fala: eu fui moço, né? Eu agora já estou velho. Ele fala, ele diz: mas eu jamais vi o justo, né, passar por necessidade, né? Sabe, queridos, ele diz: fui moço, agora já estou velho. Ele está testificando da bondade de Deus. Por quê? Porque Davi, ele acreditava, a sua fé, ela estava muito firmada nas promessas de Deus. E a fé que nós temos, queridos, ela tem que ser na palavra. Davi confiava no que Deus disse aos antigos, aos patriarcas antes dele. Por isso que ele diz no Salmo 37, abre aí para nós, Du, faz favor, o versículo 23 em diante. Ele diz: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Veja que Deus, Ele quer fazer através de nós a sequência do que Ele fez para trás com os patriarcas, a sequência que Ele fez com os apóstolos, a sequência que Ele fez com Martim Lutero, que hoje faz 507 anos que ele se foi, e que ele deixou algo tão poderoso para nós acreditar, né? Nas palavras poderosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser generoso não depende da conta bancária. Nós podemos ver também em Lucas 6:30. Abre aí para nós, Lucas 6:30. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Pode seguir. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestarem àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como
também é misericordioso o Pai de vocês. Precisamos sempre olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aprender com Ele exemplos de vida. Nunca me esqueço, uma vez eu estava na minha empresa trabalhando, tinha um cara que ele passava sempre na rua pedindo, acho que o Cris conheceu ele e a Hannah, o da muleta, né? E o da muleta passava sempre, né, por ali, que ele se acidentou, foi atropelado e ficou com um tique na perna dele. E ele era um cara muito ousado para pedir para os outros. Olha só, ele era um cara que ele era viciado e ele gostava muito de pedir. E um dia ele chegou na hora de meio-dia no meu trabalho, eu estava ali sentado, porque não tinha cliente, e eu não fechava o meio-dia. Ele chegou e falou para mim: ô seu Elton, o senhor é crente, né? Eu falei: sou. Ele falou: tu sabia que na Bíblia, em Mateus 5,42, tem um versículo que tu tem que me ajudar hoje? Eu falei: não sabia. Bem assim, falei. Aí ele me citou, né? Jesus fala o mesmo que ele está falando aqui, né? Dê a quem te pede emprestado e não se negues, né? E ele usou daquele versículo para me pedir um dinheiro para droga, sabe? Me deixou numa saia justa, sabe? Eu não sabia o que dizer na hora, daí eu parei, sabe? Fui conversando com ele, eu falei: sabe por que eu não vou te ajudar? É porque muitas vezes eu te ofereci, Jesus, que é a maior riqueza que o homem pode ter. Olha o que o Espírito Santo me deu na hora. Eu te ofereci, Jesus, muitas vezes, te convidei para te buscar, para tu ir comigo, conhecer o verdadeiro evangelho, não citar um versículo isolado. Falei para ele: mas tu andar com esse Jesus que vai te dar, ele vai ser o teu provedor. Mas ele tentou me prender numa mentira. Então ele não prosperava, ele vivia uma vida medíocre, uma vida miserável. E a terceira coisa que eu quero falar da generosidade, por aqui eu quero encerrar, é que nós vamos ter a Santa Ceia. O coração generoso prosperará, né? Vai haver prosperidade se você for generoso, sabe? Não vai precisar andar pedindo, não vai chegar na velhice e dizer: eu vivi uma vida medíocre. Vai dizer como Davi disse: fui moço e agora já estou velho, mas jamais vi a sua descendência mendigar o pão. Sabe, queridos, isso é as promessas de Deus que estão sobre as nossas vidas. E é interessante que o coração generoso, ele prosperará. Vamos ver Lucas 6,38. Aleluia. Dei-lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Olha só que afirmação Jesus está dando. Ele diz: dei-lhes e será dado. Boa medida, grande medida, não é uma medidinha, não é uma coisinha. Será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, quando eu entender que eu não preciso ter uma conta grande, uma reserva grande, eu preciso ter um crédito de amizade com o Pai. Eu preciso ter uma vida de relacionamento com o Senhor. É isso que vai mudar tudo. Porque uma das coisas, eu quero até ler, eu acho tremendo esse texto, é de Gálatas 6, 7 e 8. Porque ali Paulo estava trazendo um ensino muito grande. E quando ele diz, no versículo 6, ele diz: não se engane, ele diz, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito,
do Espírito colherá vida eterna. Aleluia. Colherá vida eterna. Sabe, querido, você quer ser uma pessoa abençoada? Semeie no Espírito. Semeie na tua vida de amizade com Deus. Semeie no teu tempo a sós com Deus. Tire o teu secreto, um tempo para se relacionar com as promessas, com as palavras que o Senhor nos oferece. Aprender a ser generoso é conhecer Deus. Sabe, é interessante, o meu irmão, que me ganhou para Jesus, ele fez algo que na época, até eu, que não conhecia também o Evangelho, mas eu conhecia o meu irmão, ele sempre foi muito abundante, ele sempre foi de dar as coisas dele, sempre foi de dar, ele é um cara tiradão, até hoje ele é assim, chega lá, ele tem muito bicho, eu queria um leitão, ele vai lá, pega um leitão, bota num saco e te dá para você levar para casa, até hoje ele é assim, e na época que eu nem tinha me convertido ainda, e ele estava vivendo um tempo assim, muito apertado da vida dele. Ele era um homem que trabalhava, a esposa dele trabalhava casualmente quando tinha algum serviço, a cidade pobre. E ele estava engordando um boizinho lindo, sabe? Um boizinho para o fim de ano. E em setembro tem a festa de aniversário da igreja que nós se convertemos lá, eu e ele. E o meu irmão foi ao pastor e ofereceu o boi dele. Falou, quando o senhor for fazer a festa, o senhor pode avisar um dia antes, que nós vamos carnear o boi para dar a carne. Escute só, meu pai descobriu. E a minha mãe ficaram sabendo que o meu irmão ia dar o boi que ele estava cuidando. Ele tinha 2 meninas, uma esposa, e viviam a vida apertadaça, sabe assim. Não tinha bastante dinheiro, não tinha... Ele era um cara simples, mas ele ia no mercado fazer o comprão dele, porque ele recebia, a primeira coisa, ele não fumava, ele não bebia. E ele ofereceu o terneiro, o boizinho que ele estava engordando. Preste atenção, meu pai soube que ele estava fazendo isso, e ficou muito chateado, me chamou, Elton, mas o que tu acha do Sérgio? Com aquelas gurias, com a Janice, e de repente ele pega, em vez de carnear aquele boi para eles... Pega e vai oferecer para o pastor da igreja. Sabe, queridos, não demorou muito tempo e eu tinha deixado um Opala para ele, um Opala velho, sabe, no galpão, e ele não sabia dirigir, mas eu queria que ele sabia dirigir, mas ele não tinha carteira. E eu queria que ele tirava a carteira, mas ele nunca se organizava, ele era bem meio desorganizadaço. E um dia um vizinho, que era vizinho nosso, ia se mudar, ele morou anos numa propriedade, numa fazenda, e ele queria se mudar. E ele foi lá falar com o Sérgio que ele queria vender os bichos dele. E perguntou para o Sérgio se eu não vendia o Opala. O Sérgio falou, não, o Opala é meu. O Elton me deu. Ele falou, vamos negociar, Sérgio. Ele, nesses tempos, acho que não deu 3 meses, com o Opala que ele tinha no rancho, no galpão, ele trocou por 9 vacas, 3 bezerros, e todo um equipamento de uma fazenda que o cara tinha. Deus trouxe tudo na porta dele. O cara desmontava e trazia as coisas para ele. Trouxe um rebanho de gado, que ele não tinha nem vacas de qualidade de leite para ele, porque ele tinha um coração disposto a doar. Sabe, o generoso, ele semeia. Sabe, 2 Coríntios 9:6, ele diz, isto eu afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Sabe, Paulo estava dizendo uma afirmação. Eu afirmo, ele diz, o que semeia pouco, colherá pouco. E ele diz, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. O coração nosso tem que ser um coração doador. As nossas atitudes, elas têm que ser atitudes, né? O Dum um dia estava contando um testemunho, eu nem sabia disso, ele contou numa reunião aqui dentro para nós, com os integrados numa terça-feira. Talvez ele
possa contar, não vou contar, que ele, não falei para ele, não pedi autorização também. Ele contou que de um testemunho do coração deles lá em Videira. Não sabíamos nós, né, Marli? Do que eles estavam passando lá. E o que Deus fez. Porque Deus é generoso. Deus é generoso. Deus, Ele é o maior doador. Deus, Ele diz em Lucas 11, 13. Abre aí, esse versículo é chave. Porque é isso que faz um homem ser um doador. Ele diz, ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A maior riqueza de um homem é ter o Espírito Santo. É ter Deus dentro de nós, morando em nós. Daí nós não vamos ter atitudes medíocres, pequenas, que não glorificam a Deus.